Olá, tudo bem? Você deixa seus filhos fazerem muitas coisas que eles já são capazes de fazer? Ou você é do tipo de pessoa, de pai e mãe, que acaba fazendo tudo por eles? Por pressa, por comodidade? Ou simplesmente porque você não tem paciência para deixar eles fazerem tudo sozinhos? Bem, esse será o nosso assunto de hoje. Eu sou Alessandra Ueda, sou psicóloga, sou mamãe de 2 menininhos, grávida da minha 3ª filha. E hoje nós vamos falar sobre algumas coisas que são importantes para cada idade, para cada período do desenvolvimento da criança. Para quem não sabe, eu moro há um pouco mais de 3 anos aqui no Japão e a gente percebe, assim, pela cultura do país, que desde pequenininhas as crianças já são educadas, elas já são estimuladas a fazerem muitas coisas sozinhas. Com menos de 2 anos, as crianças já são estimuladas pelos pais, pelos professores, a, por exemplo, a tirarem e colocarem os sapatinhos, principalmente porque aqui a gente já tem o costume de quando a gente entra em casa, a gente tem que tirar o sapato, quando a gente entra na escola, a gente tem que tirar o sapato, ou outros estabelecimentos, é cultural isso. As crianças já vão aprendendo desde pequenininhas a fazer todo esse procedimento. Isso é ótimo para o desenvolvimento das crianças, para a estimulação do cérebro, para elas se sentirem mais confiantes e para gerar independência também. A gente vê aqui, por exemplo, crianças pequenas já desde a época de ensino infantil mesmo, na creche. Tanto é que eu cheguei a participar de um dia que os pais podiam ir para a creche dos filhos, num dia de Soji, que a gente fala que é o dia de limpeza. Então cada criança pegou um paninho e começou a limpar o chão, limpar a parede. As crianças explicaram, né, do jeitinho delas, que hoje era o dia dele passar paninho na mesa, que outro dia foi fulano, que outro dia foi ciclano, e cada dia era um que fazia alguma determinada atividade. E isso tudo crianças da idade pré-escolar. Tanto é que é uma coisa muito interessante aqui no Japão, que a gente não vê a equipe de limpeza dentro das escolas, dentro das empresas. A gente mesmo, enquanto funcionário, os próprios alunos, eles ajudam a limpar a escola, ajudam a limpar a empresa. Nós fazemos a limpeza do estabelecimento onde a gente trabalha, somos nós funcionários, independente de cargo, todo mundo ajuda. Desde o funcionário mais simples, desde o peão de fábrica, por exemplo, quem trabalha em fábrica, né? Até o chefe, o engravatado, lá a gente vê eles fazendo as coisas dentro da fábrica. Porque na questão de higiene, de limpeza, por exemplo, aqui todo mundo é igual, né? Todo mundo suja, todo mundo limpa. Então, é só um parênteses que eu quis contar agora pra vocês, pra mostrar como que essa cultura deles já vem desde pequenininhos. Então, desde a infância, a criança já é estimulada a fazer muita coisa, se tornar independente. Por exemplo, existem algumas atividades, existem algumas coisas que dá para a criança, dependendo da idade que ela está, né, dependendo do período do desenvolvimento em que ela se encontra, ela consegue fazer sozinha. E nós, enquanto pais, enquanto educadores, enquanto adultos da situação, nós temos que quebrar um pouco esse nosso paradigma de que criança não consegue fazer as coisas direito, criança não é capaz, eu não tenho paciência. E com esse tipo de comportamento, a gente acaba podando o bom desenvolvimento do cérebro dessas crianças. A gente acaba prejudicando o desenvolvimento de algumas habilidades motoras. A gente acaba prejudicando o lado emocional dessa criança, porque a gente gera nela insegurança, o sentimento de incapacidade, a autoestima dela diminui, porque ela não se sente boa o suficiente para fazer uma determinada ação que muitas vezes ela realmente é capaz de fazer. Então, existem algumas coisas que determinadas idades as crianças já são capazes de fazer e que a gente deve deixar a criança fazer sozinha. Por exemplo, com 2 a 3 anos, a criança já é capaz de guardar os brinquedos dela, de juntar as coisas que ela tirou do lugar, de colocar e tirar roupa, de colocar e tirar o sapato, de guardar o sapato no armário certinho. A criança é capaz de fazer isso, então a gente tem que deixar a criança fazer. Quando a gente vê que o quartinho dela tá cheio de brinquedos, não é a gente que tem que chegar lá e começar a recolher os brinquedos e guardar pra criança, não. A gente pode chegar, assim, pra não ser uma coisa muito autoritária, né? Porque quando a gente faz as coisas mandando, obrigando a criança, muitas vezes, às vezes ela não vai fazer porque a gente está mandando. Agora, se a gente falar de uma forma mais lúdica, se a gente entrar no mundo da criança e sentar com ela na altura dela, olho no olho, e falar: olha, o que você tá achando do seu quarto? Você acha que ele tá arrumado, que ele tá bagunçado? O que você acha que tá fora do lugar? Você consegue mostrar pra mim quais são as coisinhas que estão fora do lugar? Daí a criança vai falar: meu
boneca tá ali jogada, meu Lego tá espalhado. E daí você junto com a criança fala, e o que a gente pode fazer para deixar tudo arrumadinho? Cria perguntas, crie momentos de estimulação para essa criança pensar, para ela criar soluções para aquele problema. Não mande, não obrigue ela a fazer tal coisa. Ó, você tem que guardar o brinquedo agora porque eu estou mandando e pronto, acabou. Agora, se você falar de uma forma mais lúdica, se você junto com ela criar uma estratégia de solução daquele problema, certamente aquele momento vai ficar mais tranquilo, a criança vai conseguir fazer aquilo que você está pedindo para ela fazer e não vai ter tanto estresse. Fora que ela vai se sentir muito importante, acolhida por você, porque você não está obrigando ela a fazer nada, você está ajudando ela a encontrar uma solução para aquele problema que está o quartinho dela, por exemplo. Crianças de 4, 5 anos, elas já conseguem, por exemplo, arrumar a cama, separar e guardar as roupas dela por gaveta, organizar muito mais coisas, ela já pode até ajudar em algumas coisas dos afazeres de casa. Então, traga essa criança para este ambiente, que é o ambiente de vocês. A casa não é só sua, pai e mãe, a casa é de toda a família. Todo mundo vai sentar para comer na mesa? Faz a criança te ajudar de uma forma tranquila, trazendo a criança para aquele momento, né? Mostrando para ela que ela é importante naquele processo. É até uma forma de vocês conversarem, enquanto você tá terminando de fazer a comida para colocar na mesa e você pede para a criança te ajudar na cozinha, vocês já podem ir conversando. E é uma forma de se conectar. Crianças maiores, por exemplo, crianças de 6, 7, 8 anos, conseguem, dependendo da altura, elas podem te ajudar a colocar roupa na máquina, apertar os botões, você pode ensiná-la como que faz isso daí. Ela pode te ajudar a limpar melhor a casa, recolher o lixo, ela pode ajudar o pai, por exemplo, a limpar o carro, a lavar a garagem, que é uma coisa que as crianças adoram, porque mexe com água, mexe com sabão, então elas vão limpando, elas brincam de escorregar. É um momento divertido. E a criança já é capaz de fazer isso com a gente. Então a gente tem que aprender a trazer a criança para se sentir importante. Não porque ela é uma criança que a gente vai podá-la de todas essas coisas, porque a gente sabe, na verdade, que às vezes quando a criança vai limpar, ela pode sujar mais ainda. Quando ela vai lavar a garagem, a gente sabe que ela vai deixar a roupa toda molhada. Aquilo ali pode ser desgastante pra gente, se a gente for pensar em questão de limpeza, mas a gente também tem que pensar no lado da criança. É claro que muitas das coisas que a gente vai definir de tarefas tem que ser baseado na capacidade da criança. Por exemplo, eu trabalho numa instituição em que a gente atende crianças que estão dentro de alguma deficiência ou algum transtorno ou algum atraso no desenvolvimento. E muitas das crianças lá, a gente vai treinando desde pequenininhas, por exemplo, quando elas chegam lá no estabelecimento, a tirar o sapatinho. No começo era difícil. E com o treinamento, né, com a estimulação que a gente foi fazendo com eles, aos poucos eles foram aprendendo a tirar o sapatinho deles, né? Muitas dessas crianças que eu estou dando como exemplo são crianças que estão dentro do espectro autista. E muitas dessas crianças começaram a aprender que elas tinham que tirar o determinado sapatinho da rua, guardavam direitinho no armário delas, que tinha a fotinha delas no armarinho, e pegavam o sapatinho que a gente usa dentro do estabelecimento. E são crianças pequenas, crianças de 2, 3, 4 anos. E elas praticamente todas já sabem, já reconhecem o espaço, já sabem que quando elas chegam elas têm que tirar, elas têm que guardar a mochilinha delas, elas têm que tirar as coisinhas da mochila e organizar nos armarinhos que a gente põe para elas. Então, assim, o que eu quero dizer com esse exemplo? Que independente da criança, ela ser típica ou atípica, independente da idade, todas as crianças são capazes de fazerem determinadas atividades para a estimulação do cérebro e para o desenvolvimento da autonomia e da independência. Mas tudo isso vai depender de como nós adultos, nós pais, nós educadores, estamos lidando com o processo de desenvolvimento dessa criança. Se nós queremos que ela se desenvolva, que ela evolua, que ela crie independência, autorresponsabilidade, que ela tenha mais confiança, que ela seja uma criança mais participativa, nós temos que estimular isso nela. Pais que fazem tudo pela criança, cria criança insegura. Pai que não deixa a criança fazer as coisas, mesmo errando, né?
porque o errar pra gente é uma forma de aprendizagem, é errando que se aprende. Então, pais que não deixam a criança errar, que não deixam a criança testar qualquer comportamento, prejudica muito o desenvolvimento dessa criança. E se você é adulto, você quer que essa criança cresça com mais segurança, com mais autonomia, com autorresponsabilidade, com uma boa autoestima, realmente confiante que ela é capaz de fazer determinada coisa quando ela for crescer, quando ela virar adolescente, quando ela for adulto, então comece já desde agora, enquanto esse cidadão ainda é uma criancinha, a estimulá-lo para que ele desenvolva essas habilidades, ok? Esse era o assunto que eu queria falar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, curtam, compartilhem, divulguem para quem vocês acham que precisa ouvir um pouco dessas informações, ou para qualquer pai e mãe que tenha filhos pequenos ou que se sintam perdidos na maternidade, na paternidade. Espero somar com essas informações que eu tô passando aqui para vocês. Beijos e até uma próxima.